Nós vamos falar sobre Amós 9, de 11 a 15. Eu vou ler o texto para vocês. Um texto que fala sobre a restauração que vem de Deus. E se você hoje precisa de restauração em alguma área na sua vida, creia que Deus está trazendo essa palavra para falar com você. Amém? Então o texto diz em Amós, capítulo 9, dos versículos 11 ao 15. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém? Esse texto do profeta Amós foi proferido cerca de 30 anos antes de Israel ter que ir para o exílio. E é um texto que traz uma promessa maravilhosa de Deus, uma promessa de restauração. Mas muitas vezes é difícil a gente entender e acreditar nessa restauração. Porque nós falamos sobre restauração de vidas, restauração pessoal, mas quem é que nunca se sentiu patinando, muitas vezes demorando para conquistar uma vitória ou para superar um problema, superar alguma área frágil na sua vida, não é? Nós falamos de restauração na vida da igreja, mas vemos tanto pecado, tantas pessoas sem compromisso com Deus, e às vezes a gente desanima olhando para essas circunstâncias. Nós falamos de restauração da nação e vemos ano após ano os políticos repetindo os seus atos de corrupção. Então eu quero dizer para você que apesar de todas essas coisas, embora muitas vezes nós vejamos o homem falhando, o homem errando, a Bíblia nos mostra que existe um tempo diferente, um tempo em que Deus age e da parte de Deus vem essa restauração. Então, basta ler os textos de Amós, os capítulos anteriores, para você ver que naquela época não era muito diferente. Havia muitos problemas, muita corrupção, muito desvio espiritual, muita corrupção na liderança política da nação, mas em tudo isso, quando chega ao final do livro, Amós tem uma visão de esperança. Amós tem uma visão profética, declarando que virá uma restauração e que isso vai vir do coração de Deus. Então, é isso que eu quero falar com você hoje. Que mesmo que nós tenhamos dificuldades, mesmo que nós mesmos muitas vezes estejamos errando ou até atrasando o projeto de Deus nas nossas vidas, Deus não deixa de agir na direção da restauração. E é por causa de Deus que nós cremos na restauração. Não é por causa das nossas qualidades, mas é porque Ele é bom e está no coração de Deus. Faz parte da vontade de Deus restaurar vidas. Por isso você pode crer que Deus quer restaurar a sua vida hoje. Faz parte do caráter de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Ele quer fazer isso. Amém? Então essa é a palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje. E eu vou te mostrar nesse texto 5 características dessa restauração que vem de Deus. Em primeiro lugar, ela é estabelecida pelo amor e vontade de Deus. A restauração é estabelecida pelo amor e pela vontade de Deus. O versículo 11 começa dizendo assim: naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi. Deus diz assim: eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou tomar a iniciativa. Então, mesmo num tempo de tanto desvio, de tantos erros, de tanto pecado, num tempo em que a nação estava tão carente realmente de uma vida nova, de algo novo, mas não estava buscando como Deus esperava que eles buscassem, o texto diz que Deus, em um certo momento, vai tomar uma iniciativa. Existe uma boa vontade da parte de Deus para restaurar. Deus conhece a nossa necessidade. Ele sabe que desde que o pecado entrou no mundo, nós somos frágeis, nós temos que lutar contra o pecado. Muitas vezes nós não buscamos a Deus como deveríamos. Muitas vezes nós estamos sofrendo consequências desses nossos pecados, seja na vida pessoal, na vida da nação, na vida da igreja. Mas nós precisamos entender
que Deus tem propósitos e que esses propósitos não vão ser frustrados. Existe uma parte que eu tenho que fazer, com certeza. Existe algo que Deus espera de nós. Mas o que esse texto nos mostra, o que esse texto nos garante, é que está no coração de Deus essa boa vontade de estender graça, estender a unção dele sobre as nossas vidas para que nós sejamos restaurados. Então, quando eu decido buscar uma restauração, eu sei que Deus está de braços abertos esperando para me ajudar nisso. Essa é a convicção que esse texto nos dá. Basta que eu me volte para Deus, basta que eu o busque, basta que eu ore e com certeza, da parte de Deus, eu vou encontrar graça. Deus é justiça, mas Deus também é amor, é misericórdia, é graça. Por isso, quando você busca Deus, quando você se arrepende, quando você busca avivamento, Deus vai agir na sua vida. Então, muitas vezes nós ficamos desanimados porque olhamos somente para a nossa responsabilidade, quando a Bíblia diz que se o meu povo orar, se buscarmos um avivamento, se a igreja se arrepender, e a gente fica pensando que o caminho vai ser tão difícil que talvez não seja possível, mas quando você olha para Deus e vê que Deus vai estar preparado, pronto para responder diante do seu clamor, então você tem convicção de que as coisas vão acontecer. Então, o principal motivo para eu crer na restauração que vem de Deus, para eu crer que Deus vai restaurar a tua vida, a tua família, que Deus vai restaurar a nossa nação, não é eu acreditar no homem, não é porque eu acredito nas pessoas, não é porque eu acredito em mim, não é porque eu acredito em você, é porque eu acredito na graça de Deus. Deus está desejando nos abençoar com essa restauração. Então, para ter uma restauração pessoal, eu tenho que responder a um chamado de Deus? Sim, mas é bom saber que Deus está de braços abertos, esperando por essa atitude nossa e está comprometido em restaurar as nossas vidas. Amém? Segundo lugar, segunda característica dessa restauração que vem de Deus, é que ela estabelece fundamentos. O texto diz, repararei as suas brechas. No versículo 11 ainda, diz, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O que quer dizer isso, estabelecer fundamentos? O que eu quero te dizer é que Deus, Ele não quer só te livrar de um problema. Deus não quer só pôr fim a uma crise que você está passando. Ele não quer só trazer uma prosperidade material ou livrar você do problema que você está passando nesse momento. Quando Deus age nas nossas vidas num momento de crise, não é só para tirar a gente da crise, mas é para, através daquilo, estabelecer fundamentos, alicerces para uma nova vida. Deus quer fazer com que você cresça, com que você seja transformado, com que você saia daí diferente. Falando sobre a situação que vivemos hoje, dessa pandemia, dessa quarentena, isso vai passar, isso vai cessar, mas como é que nós vamos sair desse momento? Temos que sair transformados, temos que sair melhores do que estávamos, porque do contrário não nos valeu de nada passar por essa crise, não é? Então, sempre que Deus age para restaurar, não é simplesmente restaurar trazendo um novo momento mais fácil, mais tranquilo, um momento de prosperidade, livrando a gente do sufoco, não. Nós às vezes pensamos assim, nós fazemos campanha simplesmente para sermos libertos de um problema que nós entramos. Nós, pelo nosso desvio, pelo nosso pecado, às vezes nós nos metemos em problemas, sofremos as consequências, e aí a gente vai lá e faz uma campanha, busca Deus, porque a gente quer ser livre do problema. Mas Deus, quando traz restauração, aquela restauração verdadeira, profunda, aquela que vem de Deus, ela estabelece fundamentos. Por isso o texto diz que Deus vai restaurar, Ele vai estabelecer fundamentos. Repararei as suas brechas, ou seja, Deus vai fechar, vai curar aquelas áreas vulneráveis. A figura aqui é de um muro que está estabelecido, protegendo a cidade, mas ele caiu, ele ruiu em algumas partes, ele tem brechas, buracos, tem problemas ali, tem áreas vulneráveis onde o inimigo pode entrar. E Deus está dizendo assim, eu não vou só jogar o inimigo para fora, eu vou fechar a porta por onde ele entrou. E Deus vai fechar as portas por onde o inimigo entrou na sua vida. Deus vai estabelecer fundamentos, o caráter de Deus vai ser impregnado na tua vida, se você abrir o seu coração e desejar não somente ser livre do problema, mas desejar ser transformado, ser mudado através do momento que você está passando. Se você buscar uma restauração de Deus, você vai ver isso na tua vida.
Versículo 15 diz: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai fazer algo, vai plantar raízes, vai fazer com que você crie raízes, crie fundamentos, para que você nunca mais volte ao estado em que você estava. Ele te tira de lá e coloca fundamentos para que você nunca mais volte para aquela situação anterior. Então, é verdade que todos nós sofremos condicionamentos, traumas, nós temos marcas na nossa vida, temos áreas em que somos mais vulneráveis, mais frágeis, mais suscetíveis a um ataque do diabo. Todos nós temos esse tipo de coisa, mas o texto está dizendo que Deus vai tratar essas áreas, que Deus vai estabelecer fundamentos. Você não vai sair fraco como você estava antes. Se você entrou numa crise por causa da sua fraqueza, você vai sair dessa crise e agora você vai sair forte. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Salmo 32, versículos 8 e 9 diz o seguinte: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está dizendo assim: eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te dar conselho, eu vou estabelecer fundamentos. E ele diz mais, ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus está dizendo assim: esteja sensível, abra o seu coração para que eu transforme a sua vida. Não seja como aquele animal selvagem, aquele animal que não obedece, que não pode ser treinado, que não pode ser orientado. Seja alguém submisso ao coração de Deus. Seja alguém preparado para aceitar, ouvir a vontade de Deus. Então, nessa crise, Deus vai te tratar, vai te tirar dela, mas vai te tirar melhor. Você vai ser mais forte quando vencer o momento que você está passando, porque a restauração que vem de Deus traz fundamentos para uma nova vida. Amém? Amós nos ensina mais, a terceira característica dessa restauração que vem de Deus é que ela estabelece o resgate e a prosperidade. Olha que coisa boa. Leia o versículo 12 comigo. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Deus promete para eles um resgate, prosperidade, fazer com que eles vivam um novo tempo. Quando Israel se afastava de Deus e vinha uma ameaça, essa ameaça vinha dos povos à volta. Eles podiam perder as suas terras, eles poderiam ser conquistados pelos inimigos. E o que Deus está dizendo é que quando Ele trouxesse a restauração, eles iriam de novo dominar, eles iriam conquistar novamente. Ou seja, a restauração que vem de Deus é um fundamento, é algo fundamentalmente espiritual, mas que traz consequências na sua vida prática. A restauração de Deus começa no seu coração, mas ela vai fazer com que você possa, como resultado disso, ver a bênção de Deus, a prosperidade de Deus em diversas áreas da sua vida. Então, lembrando que prosperidade é muito mais do que dinheiro. Eu não estou te dizendo que Deus vai te dar muito dinheiro, que você vai ser rico. Eu estou dizendo que aquilo que você perdeu, por causa muitas vezes do seu pecado, do seu afastamento, por causa de você não estar buscando a Deus, ou qualquer outra situação que te colocou numa situação de crise, numa situação de queda, em que você está precisando de restauração, quando Deus traz restauração, Ele traz restauração para fazer com que você prospere, que você conquiste de volta tudo aquilo que foi perdido. Então, da mesma maneira como o pecado e a vida fora da vontade de Deus trazem retrocesso e ruína, uma vida de restauração estabelece as condições para uma vida próspera. Se o pecado, se afastamento de Deus traz como consequência um processo de retrocesso, de ruína, a volta para Deus e a restauração que vem de Deus vai trazer os fundamentos para uma vida próspera. Então, a gente muitas vezes tem cuidado em usar a palavra prosperidade, porque existe uma teologia por aí que fala que você não vai ter problemas, que você só vai prosperar, que vai sempre dar tudo certo na sua vida, e a Bíblia nos diz que não é assim. Nós podemos passar por lutas, e prosperidade não é somente dinheiro, como eu falei, mas quando você passa por um processo de restauração, você deve crer que existe uma bênção de Deus para que você possa reconquistar o que foi perdido. Então, não seria coerente pregar que o pecado traz dissolução, como diz lá em Efésios,
e não pregar que a restauração traz prosperidade. Se o pecado traz dissolução, perda, dissipação, empobrecimento, a restauração que vem de Deus, quando nós consagramos a nossa vida a Ele, vai trazer os fundamentos para a prosperidade também. Amém? Quarta lição que Amós nos ensina aqui é que a restauração que vem de Deus estabelece uma bênção sobrenatural. Se nós estivéssemos todos aqui reunidos, eu ia dizer assim, agora repita comigo, mas repita aí no seu coração, na sua casa, onde você estiver. A restauração que vem de Deus estabelece uma bênção sobrenatural, que vai acelerar o processo de prosperidade na sua vida. Veja o que diz o versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Deus está dizendo assim, eu vou fazer uma bênção tal, um milagre tal na restauração de vocês, que as coisas vão ser aceleradas. Você vai plantar e colher, e você está colhendo, o outro já está plantando, as coisas vão ser aceleradas para que você possa ter a restauração de tudo que foi roubado da sua vida. Como eu falei, Deus está interessado em restaurar as nossas vidas. Quando nos afastamos, nós sofremos consequências disso. Essas consequências podem ser muito tristes, muito pesadas para nós. Todos aqueles que em algum momento já se afastaram da vontade de Deus, sabem como muitas vezes a gente sofre. O mundo não é um ambiente fácil, o mundo é um ambiente contaminado pelo pecado. O diabo, a Bíblia diz que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos colocamos na situação de sofrermos ataques. E esses ataques muitas vezes vão roubar muitas coisas da nossa vida, materialmente, fisicamente, na nossa saúde, muitas vezes nos nossos relacionamentos, na nossa família, nós podemos ser roubados, podemos sofrer por causa do nosso afastamento. Mas quando você busca Deus, Deus está prometendo uma bênção sobrenatural para acelerar o processo de reconquista. Eu posso testemunhar aqui, conheço tantas pessoas aqui na igreja que já passaram por situações assim. Pessoas, por exemplo, que passaram por 10 anos envolvidas com as drogas. Tiveram sua vida praticamente destruída por causa desse vício. Mas no momento em que buscaram a Deus, no momento em que foram libertas, eles foram tão rapidamente vendo as coisas sendo colocadas em ordem, ainda que tivessem sofrendo consequências de 10 anos de domínio de um vício, quando buscaram a Deus, começaram a ver a mão de Deus fazendo com que muito daquilo que foi perdido fosse restaurado de uma maneira muito rápida. Nós costumamos dizer aqui, quando fazemos o encontro com Deus, uma das frases, uma das coisas que nós declaramos sobre a vida das pessoas é que Deus não precisa de muito tempo para restaurar uma vida. Deus não precisa de muito tempo para restaurar uma vida. E Deus pode restaurar a sua vida e fazer com que o processo seja muito acelerado. Você não precisa pensar que porque você ficou 10 anos fora da vontade de Deus, agora você vai ficar 10, 20, 30 anos sofrendo para reconquistar alguma coisa. Não. Você pode contar com a bênção de Deus, com o milagre de Deus, para que esse processo seja acelerado, porque Deus tem prazer em restaurar. Você não deve olhar para as coisas de uma maneira natural e pensar, bem, se eu perdi todo o meu patrimônio nesse tempo, significa que agora eu vou demorar 30 anos para reconquistá-lo? Não. Deus pode derramar sobre a sua vida uma bênção que acelere esse processo. E o momento da reconquista, o momento de recuperar aquilo que foi perdido quando você estava longe de Deus, o momento quando Deus traz essa restauração sobre a sua vida, vai ser acelerado e você vai poder contar com a bênção de Deus. Amém? Então, uma parte da restauração de Deus é um processo natural, mas também nós vamos ver muitas coisas em que Deus vai tocar com a sua mão, vai estabelecer milagres, vai colocar uma unção sobre a sua vida, para que você possa ver as coisas sendo restauradas de uma maneira muito mais rápida. Eu ouvi certa vez um pastor, eu li um texto em que um pastor, falando sobre a restauração da nossa nação, disse que nós precisaríamos de 4 ou 5 gerações para que alguma coisa fosse mudada. E naquele momento eu tive certeza de que aquele homem estava olhando sob um ponto de vista estritamente natural. Qualquer sociólogo poderia dizer a mesma coisa que ele estava dizendo. Não tinha nenhuma visão de fé naquilo ali.
Realmente, se você for olhar do ponto de vista natural, precisamos de 3 ou 4 ou 5 gerações para que algo seja transformado. Mas quando a restauração vem de Deus, quando Deus coloca a sua mão, quando Deus atende a nossa oração, nós podemos crer em um processo acelerado, em que a bênção de Deus vai fazer com que nós vejamos coisas que vão surpreender os analistas, as pessoas que olharam para as coisas com uma mente exclusivamente natural. Então, Deus não precisa de muito tempo para mudar uma vida, e Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua vida. Se você se afastou de Deus, se você está hoje sofrendo consequências de ter esfriado espiritualmente, de ter sido envolvido por algum pecado, por algum vício, se você esteve talvez longe de Deus por muito tempo, volte para Jesus agora. Volte para o caminho certo agora. Se você fugiu do propósito de Deus, talvez você esteja na igreja, não tenha caído nas drogas, nem nada disso, mas você está na igreja, só que você se afastou de ouvir a voz de Deus, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você enfraqueceu, você se distanciou. Volte para o plano de Deus, porque o plano de Deus é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e Deus quer restaurar a tua vida e fazer isso de uma maneira tão rápida que todos vão ficar surpresos e vão se alegrar por ver que o que está acontecendo na tua vida não é fruto de um esforço teu somente, não é fruto de algo natural, mas é fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? E por fim, quinta e última característica dessa restauração que vem de Deus, é que ela estabelece um decreto de bênção. Deus estabelece um decreto de bênção. Nós não estamos condenados a um destino ruim. Vou ler para você os versículos 14 e 15. Diz assim: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Ou seja, eles não ficariam condenados à situação de assolação que eles tinham antes. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. É Deus estabelecendo um decreto de bênção. Então, como eu disse desde o início, é claro que existe uma parte que nós devemos fazer. É claro que você precisa responder ao chamado de Deus. É claro que se você se afastou da vontade de Deus, você precisa se arrepender. É claro que se você quer viver algo novo, você tem que orar e buscar Deus. Mas é muito bom saber que quando fazemos isso, nós temos essa boa vontade da parte de Deus, e Ele estabelece um decreto sobre a tua vida. Veja bem, só Deus tem autoridade para estabelecer decretos. Não aceite um decreto do diabo. O diabo não tem autoridade para decretar nada na tua vida. Não aceite decreto de pessoas que não estão vendo o poder de Deus e não estão acreditando na sua transformação. Muitas vezes nós somos pessimistas, nós somos fatalistas. As pessoas usam expressões como karma, fatalidade, destino, para aceitar um decreto que não é de Deus. As pessoas aceitam, muitas vezes por se sentirem culpadas, frustradas consigo mesmas, elas aceitam que elas vão ser condenadas a viver numa situação de miséria. Elas aceitam a vergonha do seu pecado e dizem, eu mereço mesmo sofrer. E muitas vezes até mesmo usam textos bíblicos mal interpretados para fazer isso. Quando a Bíblia diz assim, quando a pessoa diz assim, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não era disso que Jesus estava falando quando ele falou sobre carregar a cruz. Quando Jesus disse que nós devíamos carregar a nossa cruz, ele estava falando sobre a disposição de você sofrer por amor a Jesus se for preciso, de você pregar o evangelho e enfrentar todas as dificuldades. Mas ele não estava dizendo que você estava condenado a carregar a cruz do seu pecado, da sua vergonha, da sua culpa. Muito pelo contrário, ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E o decreto de Deus sobre a sua vida nunca vai ser um decreto de derrota, de desgraça, de vergonha. O decreto que Deus estabelece, o texto diz bem claro, é um decreto de vitória, de restauração, de tomar posse daquilo que Deus tinha para eles. Veja bem, Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês. E olhe, se você ler o texto de Amós, você vai ver que aquele povo não merecia coisa alguma.
Não era um povo que era bom e que estava dentro da vontade de Deus, não era um povo de coração aberto. Não, Deus está dizendo assim: eu vou restaurar a vida de vocês. Não é por causa de vocês, é por minha causa, é porque está no meu coração o desejo de abençoar os meus filhos. Então, no momento em que houve um sinal de arrependimento, Deus pode tratar. No momento que houver na sua vida um sinal de arrependimento, Deus pode abrir o seu coração, abrir os seus tesouros e abençoar a sua vida. Não aceite decretos de morte sobre a sua vida. Não aceite decretos de que você não merece e que porque não merece nada vai acontecer e sua vida está destinada a ser errada. Nada desse tipo você deve aceitar a sua vida. Você pode ter passado 50, 60, 80 anos errado. Não quer dizer que você tem que continuar errado. Deus tem poder para restaurar qualquer vida que se dobre diante dele, que clame a ele, que peça pelo seu perdão, peça pelo seu amor, e você então diante das lutas, das dificuldades, mesmo que você tenha passado muito tempo sem ver vitória, você não pode aceitar o engano do diabo de que você é alguém condenado ao fracasso. O decreto que Deus estabelece é um decreto de bênção. O diabo não tem autoridade para baixar decretos. Só quem manda nesse mundo aqui é Deus. Ele, diante do pecado da humanidade, diante do nosso afastamento de Deus, nós estamos sofrendo muitas consequências do pecado. Mas Deus nunca perdeu a autoridade para estabelecer decretos. E os decretos que Deus estabelece sobre a nossa vida são decretos de bênção. Eu quero ler para você mais uma vez o versículo 14. Mudarei a sorte do meu povo. Mudarei a sorte do meu povo. Está caído? Eu vou te levantar. Está destruído, está sofrendo as consequências do seu afastamento, eu vou te curar, eu vou curar essas feridas, eu vou mudar o seu destino. Deus está dizendo, você não está condenado a um destino ruim. Reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu fruto, farão pomares e lhes comerão o fruto. Eles vão poder desfrutar da bênção de Deus. E eu quero então dizer para você, para nós concluirmos essa palavra, a vontade de Deus para a sua vida, sem nenhuma sombra de dúvida, é restauração. Seja qual for a área da sua vida onde ela é necessária. Pode ser uma restauração emocional, familiar, pode ser uma restauração física na sua saúde, pode ser uma restauração no sentido de você ser liberto de um vício, de um pecado. A vontade de Deus é restaurar a sua vida. E a restauração que vem de Deus tem essas 5 marcas que eu listei para você. Ela vem para te abençoar, para te livrar daquele destino ruim, para estabelecer um decreto sobre a tua vida, para estabelecer uma bênção que vai acelerar o processo. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Se você hoje abrir o seu coração, se você hoje orar comigo, se você disser assim, Senhor, eu preciso, eu já tentei com as minhas forças, eu não consegui, eu estou talvez distante do Senhor há tanto tempo, eu não sei como voltar, mas eu sei que o Senhor quer me trazer de volta. Se você simplesmente dobrar o seu coração diante de Deus agora, se você crer que a bondade e o amor de Deus são maiores do que o seu pecado, a sua fragilidade, a sua fraqueza, do que os erros que você tenha cometido, se você fizer isso hoje, se você crer, você vai desfrutar da bênção de Deus. E eu estou dizendo para você que Deus vai estar de braços abertos para estender sobre você essa graça, essa unção, para que você seja restaurado. Amém? Então eu quero que você ore comigo. Em primeiro lugar, eu quero pedir para você que talvez ainda não tenha orado, entregando a tua vida a Jesus, que você faça isso nesse momento. A primeira decisão que nós temos que tomar, a decisão mais importante da vida, a decisão que muda o nosso destino, é abrir o coração para Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Ele te ofereceu perdão, pagando Ele na cruz o preço dos seus pecados. Mas você precisa um dia dizer assim, Senhor, entre na minha vida, perdoa o meu pecado, me recebe como teu filho. E quando você faz essa oração, nós chamamos isso de conversão, é quando nós nos viramos do caminho que estávamos seguindo e nos voltamos para Deus. Essa é a maior restauração de todas, é o maior milagre de todos. É quando você vai poder ser salvo, liberto, perdoado pelo sangue de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma oração de entrega. E eu quero que você ore comigo se você quiser fazer essa oração, se Deus está falando com você nesse momento.
Diga comigo assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho. Eu hoje declaro que eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio que Jesus morreu por mim, e porque o preço dos meus pecados foi pago por Jesus, hoje eu te peço que o Senhor me perdoe de todos esses pecados e me receba como filho teu, me receba na tua família, me receba na tua casa, Pai. Eu declaro que confesso os meus pecados, me arrependo dos caminhos errados e hoje busco ao Senhor para receber uma nova vida com Jesus. Amém. Além disso, eu quero fazer uma oração com você também que precisa de um tempo de restauração. Você que já é de Jesus, já conheceu o amor de Deus, já conhece a palavra de Deus, já leu, já estudou, já serviu a Deus na sua casa, talvez hoje esteja afastado, ou talvez esteja dentro da igreja, mas afastado no seu coração, porque há muito tempo não busca Deus como deveria buscar, há muito tempo deixou de seguir a vontade de Deus para a sua vida e seguiu caminhos que não deveria seguir. Hoje também é tempo de você receber essa restauração. Se você está passando por lutas difíceis, terríveis na sua vida, se você está vendo o diabo roubando as coisas na sua vida, é um tempo de você dizer: Senhor, eu preciso da tua restauração. A restauração que vem do Senhor, que vem pelo teu poder, não pelo meu merecimento, mas eu estou pedindo hoje que a tua graça, favor imerecido, seja derramado sobre a minha vida. Então ore comigo hoje, colocando diante de Deus a tua vida, se arrependendo se você precisa de arrependimento, clamando pela bênção de Deus se você precisa da bênção de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez eu oro e agora para pedir que todos aqueles que são teus filhos, teus servos, ó Deus, e que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, possam receber a tua graça, o poder do teu Espírito, a tua unção, que eles sejam visitados, tocados nesse momento, ó Deus, para que cadeias sejam quebradas, ó Deus, e eles possam experimentar um novo tempo nas suas vidas, um novo tempo de restauração, um tempo em que eles vejam, ó Deus, o Senhor acelerando esse processo de restauração e mudando as coisas, aquilo que parecia difícil e impossível, sendo mudado de uma maneira rápida, Deus, de uma maneira em que todos vejam que há um sinal da tua bênção sobre essas vidas, Pai. Traz consolo, traz restauração, traz alegria, livra da vergonha, livra da culpa, livra das amarras do diabo, Senhor, livra das garras do maligno e traz o teu poder e a tua libertação. Traz, ó Deus, restauração em cada vida nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém.